Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Depois de quase 90 dias em isolamento, as cidades brasileiras começam a retomar as suas atividades. Ainda existem muitos questionamentos a respeito da abertura e retomada da economia versus o aumento dos contaminados e das mortes. Mas o fato é que aos poucos a gente vai caminhando para esse tal novo normal. Aqui no Brasil, fora essa discussão que ocorre em todo o planeta, a gente enfrenta, como já falamos aqui no canal, uma crise política e um acirramento desse discurso envolvendo diversos atores, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Nessa última semana, esse acirramento aconteceu em torno da liberdade de expressão. Mas afinal, o que é a liberdade de expressão? E será que existem limites para essa liberdade? Antes da gente entrar nesse assunto, você já sabe, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Aperta o sininho para você receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos. Não esquece de deixar o seu like e a sua opinião aqui nos comentários. Isso é muito importante para mim e para toda a equipe aqui do canal. Vamos promover esse debate saudável de ideias aqui nos comentários. Inquérito sobre fake news, prisão de militantes políticos, ameaças a ministros do Supremo, ministro de Estado sendo ouvido pelo STF. Todos esses e alguns outros fatos foram notícias nas últimas semanas. Mas o que eles têm em comum? De alguma forma, todos eles envolvem a discussão do conceito de liberdade de expressão e os limites dessa liberdade. A liberdade de expressão é um princípio consagrado na nossa Constituição, no artigo 5º. Na minha opinião, essa liberdade de expressão deve ser exercida sempre em sua totalidade. Sendo assim, todos são livres para expressarem a sua opinião de forma irrestrita. Acontece que a liberdade de expressão não é um princípio único no texto constitucional. Portanto, deve ser interpretado de acordo com tantos outros princípios que norteiam o funcionamento da nossa sociedade. Sendo assim, a liberdade de expressão, apesar de ser ilimitada e irrestrita, deve ser balizada por esses outros princípios tão importantes quanto a liberdade de expressão. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter ouvido aquela velha frase: seu direito termina onde começa o do outro. E para entender melhor esse limite da liberdade de expressão, basta a gente pensar nessa frase tão antiga e repetida pelos nossos pais e avós. Eu tenho a liberdade de me expressar, criticar, questionar, contrapor, fazer humor, defender pontos de vista sobre qualquer assunto, e esse direito me é garantido constitucionalmente. Porém, eu não tenho o direito de ameaçar, coagir, incitar atos criminosos, caluniar, difamar, disseminar notícias falsas. Essas e outras condutas não podem ser protegidas pelo escudo da liberdade de expressão, já que passam a ferir o direito e a vida de outras pessoas. Para a gente conseguir explicar ainda melhor, vamos trazer alguns exemplos. Um jornalista tem o direito a expressar sua opinião numa coluna de jornal sobre um governante ou sobre um ato realizado por esse governante, mas ele não tem o direito de, nessa mesma coluna, com o mesmo intuito da crítica, ameaçar matar esse governante. Outro exemplo é que todos nós temos o direito de se manifestar contra o Supremo Tribunal Federal, realizar uma passeata e gritar palavras de ordem. Mas ninguém tem o direito de, nessa mesma manifestação, ao invés das palavras de ordem, ameaçarem familiares dos ministros do Supremo ou os próprios ministros, incitando atos criminosos. Lógico que esses exemplos são extremados, e é lógico que existem muitas zonas cinzentas onde a liberdade de expressão passa muito perto do direito desse terceiro. Geralmente, esses casos acabam sendo discutidos no âmbito do Poder Judiciário, não só aqui, mas em todas as partes do mundo. Nos Estados Unidos, uma discussão em torno dessa zona cinzenta, do direito de alguém versus a liberdade de expressão de outro, foi retratada num filme emblemático, O Povo contra Larry Flynt. O fato é que discussões e embates de alguns princípios são normais e sempre vão acontecer ao longo da história. No mundo em transformação, com as redes sociais e a velocidade com que essas informações circulam, essas zonas cinzentas vão ser cada vez maiores
e precisam ser discutidas e entendidas pela nossa geração. Os nossos avós não precisavam se preocupar com os limites da liberdade de expressão e as fake news, ou com a liberdade de expressão e a atuação de robôs nas redes sociais, disseminando calúnias e difamações. Nós é que precisamos olhar para isso e discutir esses novos limites. Uma coisa eu tenho certeza: ameaças e atos criminosos não podem nunca se esconder atrás desse escudo da liberdade de expressão para que continuem sendo praticados. Nós não podemos, mais uma vez, esquecer daquela frase: o seu direito termina onde começa o meu. Valeu e até o próximo vídeo.